Olá, pessoal! Essa é a nossa última aula. Hoje nós vamos falar dos novos desafios da atividade pedagógica na educação à distância. Já temos todo esse conhecimento sobre a docência na educação à distância e como o docente está inserido nesse sistema. Qual que é o seu papel, a sua importância, enfim. Para tudo isso acontecer, o docente tem que estar preparado, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre a seara pedagógica, a formação do verdadeiro mestre, do verdadeiro educador. Nós já estudamos que a base do docente, tanto na atividade EAD quanto na metodologia tradicional presencial, muitas vezes são parecidas, mas a dinâmica e a evolução tecnológica traz um horizonte de possibilidades para o docente. É nessa lógica que apresentamos as perguntas dessa unidade. Como é que é o trabalho do educador à distância? Como o educador desenvolve suas atividades na EAD? Que conhecimentos ou saberes mobiliza para realizar bem suas tarefas? Que desafios, o que diferencia a docência tutoria, né, e a docência formação da docência da autora? Qual que é a importância do tutor? Assim, o que a gente faz? É importante a gente conhecer as peculiaridades do trabalho do educador virtual. Bem, nosso material didático ele é fantástico. Ele apresenta como ponto-chave a docência virtual para aprofundamento os seguintes aspectos. O papel da docência tutoria no ensino-aprendizagem da EAD, o que significa que a tutoria se diferencia de outros docentes da EAD ou não, os cuidados necessários para negociar o trabalho de um docente formador ou docente tutor e os principais saberes necessários a um docente virtual e as influências das tecnologias digitais de informação e comunicação sobre os saberes e o trabalho da docência, que inclusive nós aprofundamos na nossa unidade 1. A educação à distância, ela não se finda nesses temas, mas eles são de primordial importância para que possamos saber diferenciar e enxergar a grande responsabilidade que nós temos como docente virtual. Nós vamos falar então sobre o tutor na EAD, sobre a tutoria como docência, sua definição e caracterização. Falar de tutor é falar de EAD. Ser tutor é algo magnífico. Eu mesmo tive a oportunidade de ser por algum tempo aqui no Instituto e vocês não imaginam o quanto eu aprendi. Nós temos um déficit muito grande de profissionais que saibam trabalhar com a educação à distância. Isso porque o uso da tecnologia ela é primordial, ou seja, eu preciso saber trabalhar com o computador, com o celular sem medo, porque os produtos da EAD exigem que a pessoa tenha a capacidade de planejamento, execução e avaliação da disciplina, trabalhando as ferramentas que vão se tornar básicas, como a postagem de arquivos, vídeos, hiperlinks, fóruns, chats, dentre outras atividades. E isso, é claro, deve ser feito de forma muito dinâmica, muitas vezes com curtos prazos de tempo. Então, o que acontece? O trabalho pedagógico virtual acaba sendo um aprendizado constante, o que no nosso material didático é chamado de metaformação, ou seja, eu aprendo fazendo ou eu formo formando, ou eu me formo formando. Então, nesse sentido, é importante a gente saber diferenciar o trabalho presencial e o virtual e suas respectivas peculiaridades. Daniel Mil, que eu venho falando aqui desde a unidade 1, ele é um autor que sempre a gente cita por aqui, vai nos falar que a docência virtual é constituída pelas mesmas etapas da docência presencial. Embora as atividades se caracterizem de formas diferentes, um docente precisa elaborar seu material didático, planejar e preparar suas aulas, acompanha seus alunos, avalia, formaliza o rendimento, junto à administração acadêmica. Isso tudo acontece também na EAD. Embora se percebam pequenas diferenças na execução dessas etapas, ainda que pequenas, tais diferenças elas podem representar grandes desafios e dificuldades no desempenho do educador e na qualidade de seu trabalho. Bem, vamos citar de novo Daniel Mil, porque ele fala o seguinte: o desenvolvimento da modalidade de educação à distância fez emergir novas figuras profissionais no trabalho docente.
além de ter evidenciado variações da docência tradicional. Embora o estudante continue sendo o centro do processo de ensino-aprendizagem, em qualquer perspectiva de análise, o trabalhador da educação virtual também merece tratamento especial na análise EAD, pois ele constitui uma figura com papel preponderante para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica de qualidade. Ou seja, a docência virtual surge como variação da docência tradicional, que se desenvolve em moldes bem diferenciados das estruturas de ensino que vêm se consolidando na EAD. O surgimento da figura docente, denominada por tutor, caracterizado com o auxílio dos docentes responsáveis pela disciplina e como mediador dos estudos dos alunos, está entre as mais evidentes transformações pelas quais passou a docência da educação presencial na transição para a docência virtual. Tutor é sinônimo de EAD. Por ser aquele profissional que tem contato direto na ponta com o estudante, o tutor acaba sendo o termômetro da qualidade pedagógica na EAD. A tutoria, então, constitui um dos termos mais controversos da EAD, tanto na sua terminologia, que abarca concepções super diversificadas, quanto nas suas funções e competências, que são variadas e até contraditórias, dependendo da proposta pedagógica do curso e da concepção de tutoria adotada. Essa diversidade de concepções pode ser observada tanto na literatura quanto em investigações científicas e na prática cotidiana da tutoria. Em relação à sua terminologia, a tutoria apresenta a primeira dificuldade. A concepção de tutor recebe como sinônimos termos do tipo educador online, mentor, orientador virtual, monitor pedagógico, formador, formador virtual, mas com a dominação de tutoria, bem ainda nós temos outras variações. Tutor presencial, tutor virtual, tutor eletrônico. Entretanto, apesar de várias variações, todos nós compreendemos que geralmente conhecemos os tutores como tutores EAD. Na EAD, a ideia de guia prevalece nas definições de tutor para Moodle, sendo aquele que organiza e facilita a participação dos estudantes, usando um conjunto de estratégias pedagógicas pré-estabelecidas para uma aprendizagem enriquecedora. Assim, o tutor na EAD pode ser entendido como aquele que apoia a construção do conhecimento e dos processos reflexivos de estudantes. Citando Moodle mais uma vez, o bom tutor é o bom docente, isso é, aquele que cria propostas de atividades para reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informação alternativas, oferece explicações, facilita os processos de compreensão, guia, orienta, apoia e nisso consiste o seu ensino. Citando Daniel Mill agora, a gente fala que a docência tutoria possui um trabalho composto por atividades didáticas circunscritas no atendimento aos alunos, estudar os materiais de curso e estimular os estudantes em seus estudos, orientar a realização de atividades da disciplina, auxiliar os estudantes em suas dificuldades e suas dúvidas, com conteúdo ou questões técnicas, desenvolver e empregar estratégias de estímulo à reflexão sobre o tema discutido na disciplina, gerenciar um ambiente virtual de aprendizagem da disciplina e dar feedback sobre as atividades dos alunos, promover situação de interação, de interatividade entre formandos e entre estes e seus formadores, no cotidiano do ensino-aprendizagem e no processo de formação mais amplo. Nosso material didático, ele indica que as atividades do docente tutor podem variar de acordo com a proposta pedagógica do curso e da disciplina, com um modelo ou concepção de educadores à distância dos gestores institucionais, que também sofrem influência direta da proposta da tutoria adotada. Todavia, gente, em qualquer caso,
o tutor ele realiza um trabalho de acompanhamento mais ou menos intenso dos estudantes, para que se deva mobilizar um determinado tipo e uma certa quantidade de saberes e recebe proventos de acordo com a configuração desse trabalho. Por isso, é necessário saber medir o volume de afazeres e a carga de trabalho do docente virtual, que não é tarefa simples, especialmente porque a gente tem que saber definir e negociar o contrato de trabalho do educador virtual entre o empregador e o trabalhador, conhecendo os principais aspectos que influenciam as condições de trabalho de um docente formador e principalmente de um docente tutor. Isso porque o trabalho tem grande influência da quantidade de alunos, responsabilidade de enturmação e avaliação, o que interfere de sobremaneira na atuação do tutor e sua responsabilidade com o que a gente chama de evasão do curso. Agora a gente entra um pouco para falar sobre os saberes docentes na educação virtual. Quando comparamos o trabalho presencial e virtual, nós notamos que um professor da educação presencial compreende o planejamento de uma disciplina e o preparo de todo o seu conteúdo, a oferta da disciplina, o manejo da turma, a organização das informações acadêmicas ao final da oferta dessa disciplina. A realização de todas essas atividades docentes depende de saberes especializados, peculiares à profissão docente. Além disso, é bem mais fácil definir as atividades de um docente presencial e também para alguns dos docentes da EAD. A compreensão das fases de planejamento e concepção da EAD ajudam na análise do trabalho docente, pois os professores e tutores exercem funções diferentes em cada uma das fases e, do mesmo modo, mobilizam saberes distintos em cada etapa do trabalho. Assim, questões surgem para identificar o sujeito da docência virtual e em que condições esse docente virtual vai realizar o seu trabalho. Nesse sentido, é pacífico que os conhecimentos da docência virtual são aprendidos ao longo de processos formativos e do exercício profissional. Ou seja, a prática docente na EAD virtual cria condições para a aprendizagem da docência virtual. Importa ressaltar aqui que, embora distintas, as funções docente presencial e virtual se completam num todo maior com a junção de grandes partes. Mádio, novamente citado aqui, aponta os conhecimentos essenciais à docência virtual, tendo por base o trabalho de Schumann, que a gente também já citou aqui na unidade 2, que são conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de tipo geral, com especial referência aos princípios e às estratégias de manejo, conhecimento curricular, conhecimento pedagógico acerca do conteúdo, de uma forma especial ao conteúdo pedagógico, que é de exclusiva propriedade dos docentes, conhecimento sobre os contextos educacionais diversos, conhecimento das finalidades, dos propósitos e dos valores educativos e de suas raízes históricas e filosóficas. Assim, voltamos ao que falamos na unidade 1. A base de conhecimento para o ensino e o modelo de raciocínio pedagógico apregoados por Schumann são essenciais aos profissionais da educação, sejam eles tutores, sejam outros educadores responsáveis pelo planejamento e pela oferta da disciplina. Em termos de saberes e competência docente, do docente formador e do docente tutor, para atuar na educação à distância, nós vamos destacar 3 pontos. O primeiro deles é algumas das principais atividades ou funções do docente virtual. Em relação ao primeiro ponto, a gente pode dizer que, da perspectiva estritamente pedagógica, as principais atividades ou funções docentes na EAD que lidam direta e cotidianamente com o estudante virtual, o docente formador e o docente tutor vão ser: 1. Atender às demandas dos alunos, ajudando-os na aquisição de uma metodologia autônoma de estudo e aprendizagem. 2. Auxiliar os alunos na compreensão do material didático do curso, estimulando o aprofundamento dos conteúdos nas disciplinas. 3.
Promover situações de estímulo à prática reflexiva e à participação crítica, auxiliando os alunos na construção de seus conhecimentos. 4. Estimular os alunos a buscar informações pertinentes em bibliotecas virtuais, auxiliando-os na familiarização com o hábito da pesquisa bibliográfica. E 5. Estimular a construção coletiva de vínculos afetivos, orientando os alunos na construção de identidade com o curso, com a instituição e com a comunidade virtual de aprendizagem. Inclusive comigo, viu, pessoal? Bem, outro tópico são os cuidados que a gente tem que ter como cuidados essenciais do educador da EAD. Vai se referir a todas essas tarefas mencionadas acima. Ou seja, o exercício da docência virtual requer alguns cuidados especiais do educador em termos de saberes e competências necessários às suas funções, como conhecer a proposta curricular, importantíssimo, o perfil do egresso, quem são os alunos e o desenho do curso, como é que ele vai ser atuado. Dominar os conteúdos específicos da disciplina e trabalhar o material didático e o material de apoio. Conhecer as particularidades do trabalho docente virtual, organizar sua agenda de trabalho, compreender suas responsabilidades, tarefas e rotinas, conhecer bem o perfil dos alunos, desenvolver sua capacidade de trabalho coletivo, buscar seu letramento digital apropriando-se de recursos tecnológicos adotados no curso, desenvolver habilidades de boa comunicação escrita, cuidar dos aspectos administrativos referentes à docência virtual, dominar efetivamente as competências sociais e comunicacionais, ter boa conexão à internet e acesso a equipamentos necessários ao curso. Por fim, a gente fala algumas tarefas mais recorrentes na docência virtual, que é acolher os alunos, motivá-los, controlar o progresso obtido, assegurar o ritmo de trabalho dos alunos, fornecer informação, fornecer comentários aos trabalhos, garantir o sucesso das conferências, fóruns e chats, tornar-se facilitador, avaliar os participantes e avaliar o curso, entre várias outras. Nesse sentido, nós finalizamos nossa disciplina apresentando a docência na educação à distância. Nós trouxemos aqui discussões atuais sobre a educação à distância e o confronto dos professores com dois grandes desafios. Reinventar sua prática pedagógica, o que significa reinventar a si mesmo como pessoa e como membro dessa profissão. E nesse processo, encontramos na EAD um ambiente criativo que possibilita um trabalho cooperativo e colaborativo, que ao aliar-se às novas formas de comunicação virtual, por meio de redes, estabelece-se um processo educativo que favorece algo que a gente chama de horizontalidade, sem desconsiderar os saberes historicamente acumulados. Isso significa dizer que hoje o desafio de implementação da formação do professor à distância vai além da instalação e uso de tecnologia, mas implica em mudanças de suas referências, em novas formas de pensamento e ação, capazes de provocar a reconceituação da profissão, que sejamos dinâmicos. Muito obrigada por essa oportunidade, sinto-me lisonjeada em fazer parte de sua formação, grande abraço, que o seu caminho seja de paz, saúde e muita felicidade. Fiquem com Deus. Até mais.